Olá, é um prazer estarmos juntos para essa comunhão, esse momento mais informal, onde podemos até partir o pão, se quiserem, né? Em suas casas, tomarem uma refeição. Eu estou tomando uma aqui com a Simone, né, Simone? Boa noite. Boa noite a todos. O que vocês estão ouvindo ao fundo aí é o hino 229, Ou to be Nothing, com o título provisório Ser Nada, ou Ó Ser Nada, que nós estamos traduzindo e adaptando. Eu vou diminuir aqui. É um hino muito bonito, né? Basicamente fala de se estar aos pés de Jesus, esvaziados, como se fosse um jarro, um vaso preparado para a obra. E nesse sentido, né, esvaziado para que possa ser cheio do Espírito. Então, dá essa noção, né? O ser nada nesse sentido, né? Nada para o mundo, tudo para Jesus e para o Pai Celestial. Muito bom. Então, eu vou começar aqui com uma oração, agradecendo por essas provisões. Amado Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão, para partirmos o pão e também para nos alimentarmos espiritualmente da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe em nossos esforços, nos esforços de nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, temos aqui algumas pessoas, eu estou vendo aqui, o Luciano, o Adriano, a Rosângela, o Everaldo, o José e o José Wellington estão ao vivo aqui. Estão me ouvindo bem? Se puderem desmutar o microfone um minutinho para dar um alô. Oi, estou ouvindo bem. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Fiquem à vontade, tá? Para fazerem perguntas. A gente pode combinar assim, enquanto não estiverem falando, deixem, por favor, o microfone mutado, ou seja, desligado. Aí, quando quiserem fazer uma pergunta, um comentário, a qualquer momento, desmutem o microfone e façam a pergunta, para que os ruídos de fundo não interfiram aqui, tá bom? Muito bem, eu estou aqui tomando literalmente um gole de café e estou com um pãozinho aqui. É um prazer estarmos juntos. Não se trata de um ritual, como já expliquei, mas é apenas uma oportunidade de estarmos juntos. E tivemos algumas sugestões também, né, de assuntos que poderiam ser abordados. Um deles é a questão do ministério, né, Simone? As pessoas se perguntam, né, o que é um ministério entre os estudantes da Bíblia? E qual é a liberdade ou a flexibilidade dos ministérios? Basicamente, a palavra ministério é ministrar. Você ministra com as ferramentas que você tem, com a verdade, distribuindo publicações, realizando vídeos instrutivos. Há diversas formas de se ministrar. E esses ministérios, eles são independentes, não estão debaixo de alguma eclésia ou casa publicadora dos estudantes da Bíblia, salvo quando é um ministério criado por uma eclésia. Às vezes, as eclésias criam ministérios específicos. Testemunho público, por exemplo. É possível que uma eclésia, geralmente eclésias maiores é que funciona assim. Aí é feito por votação, aí escolhe-se, por exemplo, um supervisor, um responsável por aquilo, né? Então, tem eclésias que possuem ministérios específicos para o testemunho público, específicos para lidar com perguntas feitas pela internet, deixadas no site, e assim por diante.
mas nada impede que um estudante da Bíblia, consagrado, que já tenha um certo conhecimento, possa fazer o seu próprio ministério. Por exemplo, aqui no Brasil, posso citar o nome do irmão José Andrade, lá da Bahia, que ele tem uma espécie de ministério, porque ele tem um canal, ele tem uma página no Facebook, onde ele posta vídeos, e nós temos o nosso ministério, que vocês conhecem aí, nós chamamos de Estudantes da Bíblia Associados, é um nome geral, né? Estudantes da Bíblia Associados é também um segmento de estudantes da Bíblia, que é um nome que tem sido usado por estudantes da Bíblia, melhor dizendo, para substituir o nome anterior, que ficou sendo usado pela Torre de Vigia. Mas, enquanto ministério, é isso que vocês veem aí, o nosso canal no YouTube, o nosso Facebook, né, tanto a página quanto o grupo. Temos mais de uma página no Facebook, o Telegram, o Instagram, até o TikTok, embora não com muita frequência, nós temos uma conta lá. Então, o nosso ministério, como nós colocamos aí, ele é familiar e é independente, como todos os ministérios, né? Salvo quando é criado por uma eclésia, também são independentes. E também fica a critério de cada ministério, como a critério de cada grupo e eclésia, se vai colaborar ou não com qualquer outro ministério que surja, usando o nome Estudantes da Bíblia. Eu já disse isso também para vocês, né? Eu já expliquei como é que é. Por não haver uma hierarquia rígida, cada grupo, cada indivíduo tem que decidir com quem vai se associar, baseado na sua mais profunda convicção, na sua consciência. E isso é o padrão entre os estudantes da Bíblia, né? Nem todo ministério coopera ou trabalha ombro a ombro com outros ministérios, isso é normal. E o importante é que cada um tenha a sua plena convicção e se associe com aquilo que você vê que realmente está defendendo a verdade do modo correto e que está trazendo glória ao Pai Celestial e ao Senhor Jesus. Então, esse é o tema aí dos ministérios, né? Alguma dúvida com relação a isso? Vou aproveitar aqui que eu faço a pergunta, eu já estou dando uma mordida no meu pão, que eu não consegui comer até agora. Geralmente o ministério ele tem a ver diretamente com o trabalho de pregação, né, André? Pregar a verdade, né? A pregação feita por Jesus, né? Então, cada um tem a sua forma de pregar. Nós não temos relatórios para poder entregar a ninguém, né? Como você disse, nenhum poder centralizado que vai receber relatórios ou julgar o seu trabalho, né? Mas ele nasce, eu gostei da sua frase, que ele nasce da sua profunda convicção, que é o que faz você também apoiar outros ministérios que tenham a ver, né? Com a sua convicção. Isso, tudo entre os estudantes da Bíblia é bem fluido, é bem flexível. A linha que nos une não são regras organizacionais, no sentido de uma organização religiosa humana, ou nome de igreja, placa de igreja, mas sim os laços do amor, que nos unem formal e informalmente. Formal, às vezes, quando você faz um trabalho específico com uma certa eclésia, com um certo grupo. O Luciano quer falar alguma coisa? Boa noite, irmão. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de tirar uma dúvida com relação a essa questão que o irmão está comentando. Por exemplo, nas eclésias, nos Estados Unidos, são eclésias grandes. Cada estudante da Bíblia, ele tem um ministério ou ele apoia a eclésia, o trabalho que ele realiza de pregação? Ok. Ele realiza esse trabalho em conjunto com a eclésia ou ele tem um ministério individual como o irmão e a irmã Simone?
Vai depender, não existe uma regra fixa. Ter ou não um ministério, isso parte do desejo da pessoa fazer algo melhor, mais específico. Então, eu diria que nas eclésias grandes, a maioria não tem nada específico. Tem, talvez divulgue numa página do Facebook alguma coisa que ela já viu sendo postada em outros lugares. Mas há alguns que querem dar um passo extra e querem fazer mais. E aí resolvem criar algo específico, como um canal no YouTube, colocar vídeos, né? Não podemos confundir o evangelho em si, o testemunho em si, com essas obras ministeriais, porque nós todos somos obrigados a testemunhar, né? Nós temos que dar testemunho daquilo que conhecemos, testemunho do reino, testemunho de Cristo, falar sobre o Pai Celestial Jeová. E isso pode ser feito pela distribuição de publicações, por oferecer estudos bíblicos. Eu acho muito importante oferecer estudos bíblicos. Nós, inclusive, levamos isso muito a sério no nosso ministério. E o ministério é uma forma de testemunho, mas nem todo testemunho é um ministério. É isso que eu estou tentando colocar aqui. Quando nós chamamos de ministério, é algo mais elaborado. Ministério é mais um formato, né? Que a pessoa desenvolve. Por exemplo, o André está fazendo essa reunião agora, né? É um formato, uma maneira de fazer o ministério, porque os estudantes da Bíblia, no geral, em alguns lugares até pode ser que tenha, né, Dé? Mas eles não têm uma regra de como fazer as coisas. Então, o trabalho de pregação, ele é muito livre. Ele não é... A gente tem que tirar o parâmetro das testemunhas de Jeová, que tudo é muito quadradinho, né? Os estudantes da Bíblia já têm uma liberdade muito grande. Eles têm responsabilidade de fazer sua pregação e todos se interessam muito. Então, quem pode, como, por exemplo, a irmã Marge, né? O ministério dela era internacional, né? Vinha aqui para o Brasil, né? Ia para outros países, né? Mas nós, por exemplo, o nosso alcance, como nós somos dois, nós queremos alcançar o maior número de pessoas é pela internet, né? Ou quando estava sem a pandemia, né? Entregando publicações, conversando com quem nós encontrávamos, né? Por que podemos chamar o que nós fazemos de ministério? Porque tem todos os itens, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nós proporcionamos reuniões, nós traduzimos publicações, adaptamos hinos, distribuímos publicações impressas e até escrevemos localmente. Temos a Nova Criatura, que é uma publicação nossa, né, que contém tanto artigos traduzidos quanto escritos aqui localmente. Então, isso caracteriza mais essa ideia de ministério, né? Temos um site, temos o canal do YouTube lá, já tem mais de 300 vídeos. Seria diferente de uma mera obra de evangelização, né? De eu pegar, por exemplo, uma revista Aurora ou uma Nova Criatura e sair para distribuir. Então, quando nós dizemos ministério, a gente está falando de algo assim mais elaborado, mas ainda não é uma eclésia, porque a eclésia é local. A eclésia ela vem a partir da escolha de ancião ou anciãos e diácono ou diáconos pelo voto dos consagrados. E até o desejo de se tornar eclésia parte dos consagrados, não é um líder que chega, vamos criar uma eclésia. Mas o grupo local que decide. Olha, já temos algumas pessoas aqui, nós nos reunimos, que tal transformarmos, pode até que alguém sugira, né? Que tal transformarmos o nosso grupo numa eclésia? Quando um grupo de estudo se transforma numa eclésia, então ele tem que agir, se pautar pelas regras de eclésia, onde, por exemplo, reuniões e alguns assuntos são decididos por voto, né? Por exemplo, se uma eclésia vai interagir com
um outro grupo, no sentido de aceitar um membro de um outro grupo como orador visitante, também é assunto decidido por votação da maioria dos consagrados. Então, a eclésia tem uma configuração diferente. Quando usamos o termo eclésia, estamos referindo à congregação local, não aquele termo que usamos no estudo passado, eclésia, se referindo ao conjunto de irmãos gerados pelo Espírito ao longo dos séculos, desde 33 era comum. Não é que esse? se refere à igreja mesmo, a igreja, 144 né? mil, Isso. né? É o nome como ideia central, né? Eclésia de Cristo, né? Estamos falando de local, eclésia. Eclésias locais. Grupo organizado. O que vai exigir mais pessoas, né? Membros, né? Exato. Então, por exemplo, eu e Simone temos esse ministério que está ajudando muitos. Digamos que acabou a pandemia e digamos que tenha mais 4 ou 5 pessoas aqui na minha localidade que eu passo a ter contato, ofereço estudo e daqui a pouco a gente começa a se reunir para fazer os estudos. Pode ser que esse grupo venha se transformar numa eclésia. Isso não anula o nosso ministério. Nós podemos continuar com o nosso ministério, assim como membros desse grupo, se quiser ter o seu ministério, nesse sentido, colocar um canal, colocar, enfim, páginas na internet, ou algo diferente de uma simples divulgação do evangelho por meio de publicações. A gente tem exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos tem aquele irmão que fez um aplicativo onde ele quis reunir o máximo de publicações dos estudantes da Bíblia no maior número de idiomas possível. Isso. Né? Aquilo se tornou um ministério dele, um trabalho dele. Ele está ministrando a quem? A eclésia, aos próprios irmãos. Isso é uma forma de servir, né? Ao público e aos irmãos. Isso. Também outro, o irmão Rick Surassi. Sim, com Christian Questions. Mas é Jonathan, se não me engano. Eles têm um programa, um podcast que é maravilhoso. Começou com a ideia de rádio, né? Uhum. E eles estavam na rádio durante muito tempo. Eles têm mais de 1.100, se eu não me engano. Acho que está chegando em 1.200 podcasts, né? Uhum. E tem o material, enfim. Então, é o ministério deles, é a maneira deles pregarem para alcançarem o maior número de pessoas com a verdade. Então, e não estão sujeitos a eclésia nenhuma. Isso, a eclésia a que eles pertencem, que são diferentes, não vão se intrometer e dizer, olha, você não pode falar desse tema, você tem que fazer daquele outro jeito, olha, eu acho... Não, é o trabalho deles, eles têm maturidade, que é isso que também define os estudantes da Bíblia, né? A maturidade para fazer o trabalho. Exato. E no caso de ser um ministério que partiu da eclésia, né? Aí sim, se for um ministério que partiu da eclésia por meio de votação, sugestão, vamos fazer isso. É um ministério da eclésia, não de uma pessoa. Aí sim, aí tudo é decidido por voto, naquilo ali que eles se propuseram fazer. Está ficando claro, irmãos, sobre essa a diferença entre ministério, eclésia e pregação? Eclésia, né? Pregação. Em resumo, pregação envolve todo cristão. Todo cristão deve pregar, né? Ministério envolve, como o André falou, algo mais estruturado, mas ainda é pessoal. Então, eu quero fazer um trabalho de ajuda para servir os irmãos e servir outros, né? Uma forma de pregação e de auxílio com a verdade. É um ministério, é um trabalho direcionado à pregação, né? Uhum. E eclésia já é quando tem mais membros, já é um grupo mais estruturado, estabelecido, né? Que ainda não é o nosso caso aqui no Brasil, né? Não, nós tivemos uma experiência de eclésia virtual. Mas ela era muito... Não funcionou do jeito que deveria funcionar. Até porque membros estão distantes uns dos outros, não tem aquela coesão que um grupo local teria, e nem o propósito de ser, né? Porque... E aí começa a misturar, né, André? A questão de eclésia, as questões que envolvem a eclésia são uma coisa, as questões que envolvem seu ministério pessoal são outras, né? Totalmente diferentes, né? Então, na verdade, nós vimos que o que nós tínhamos era um ministério mesmo, uma eclésia, quando nós tivermos condições, se houver essa possibilidade, né, de ter mais pessoas, né? Locais, né? Aqui no Rio de Janeiro, isso aí é o próximos, né? É o meu sonho, obviamente, né?
Aqui o irmão Adriano fez uma pergunta aqui, olha, embora o irmão Russell fosse chamado de pastor, por que nas eclésias é usado anciãos? O irmão Russell ele vem de uma época em que o termo pastor era muito usado, né? E desde o início, até antes da formação oficial, como estudantes da Bíblia, era o termo que ele usava. Agora, desde o início também foi percebido que o termo que a Bíblia fala de anciãos, como fala de pastores também, né? Acabou que esse título para ele ficou como algo respeitoso, mas ele era, muitas eclésias da época elegiam ao irmão Russell como ancião local daquela eclésia. Então tem registros disso, né? De irmãos decidirem eleger o irmão Russell, o pastor Russell, como ancião local da eclésia. Isso é um detalhe interessante de lembrar. Por exemplo, o irmão da irmã Marcia, esqueci o nome agora. Ele pertence a duas eclésias, né? Sim. Ele pertence a duas, ele apoia duas eclésias diferentes. Então isso é possível também, né? Isso, né? Eu até consideraria uma hipótese de uma formação de uma eclésia, entre aspas, virtual, se houvesse um número considerável de irmãos consagrados que justificasse isso. Porque não havendo um número considerável... Tem que ter um número considerável e tem que ter tempo, né, para isso. Ou né? o arranjo misto, né? O arranjo misto, uma eclésia local aceitando pessoas, né? Sim, que não sejam do local. Isso aí é muito viável, porque aí você já tem uma estrutura local e você pode aceitar outros, né? Mas, enfim, são coisas para o futuro. Eu creio que o importante é não dar passos maiores do que a perna e investir no que estamos fazendo, que é a obra ministerial, né? O que eu acho, assim, por exemplo, a partir do momento que a pessoa recebe a verdade, que é a sua pérola de grande valor, e ela abraça aquela verdade como sendo, né, legítima e sabe o valor que ela tem, que ela realize um trabalho de pregação mais sistemático. Pode não ser algo grandioso, algo que envolva, mas isso alimenta a fé, né? Porque nós conhecemos, por exemplo, pessoas em outros lugares, outros até países, né, Dé? Não vou citar aqui para mim. Mas, por exemplo, nós conhecemos um casal que eles aprenderam, né, tiveram contato com estudantes da Bíblia até fora, mas ficaram muito no cantinho deles. Aquilo não se... Eles acabaram ficando muito isolados, né? Porque não tinham um trabalho de pregação intenso, acho que talvez algumas dificuldades também de saúde, né? Mas isso faz a pessoa ficar muito isolada, né? E a pregação amplia, né? A pregação amplia a visão, dá sentido ao cristão, né? É necessário. O desafio todo, irmãos, é a gente fazer uma obra que seja de coração, sincera e não impositiva, porque não é correto alguém criar uma nova torre de vigia. Então, não podemos confundir colaboração com submissão a regras, né? Submissão a um grupo, né? Eu acho que é importante isso daí. Por outro lado, essa flexibilidade exige responsabilidade, porque se você observar coisas erradas no suposto grupo, você tem todo o direito de não colaborar com aquele grupo. O certo é até não fazer isso, né? A não ser que as coisas mudem. Então, é sempre esse equilíbrio, né? Entre não criar um sistema impositivo, mas também não criar um sistema totalmente aberto, diluído, que aceite tudo e que possa desviar, portanto, pessoas da verdade, que é a coisa mais importante, que tem que ser defendida. Nós somos colunas da verdade, como diz a Bíblia, né? Então, também não temos que ter certos preceitos. E tem sido assim entre os estudantes da Bíblia. Me admira que o grupo ele tem existido por mais de 100 anos após a morte do irmão Russell, né? Que em 2016 fez 100 anos da morte dele.
O grupo já existia desde 1870, aí teve o golpe de Rutherford, que dividiu as coisas, para ver como é que é importante, né? Como é que... E aí Rutherford conseguiu, apesar de ter algumas pérolas de verdade, conseguiu transformar em só mais uma religião. Ele fez exatamente o que não deveria ser feito, o que Russell lutou para que não acontecesse daquele jeito, né? Que era esse sequestro da liberdade dos irmãos. Criar um grupo, afastar os indivíduos dos outros grupos, dizendo que todos os outros são do escravo mau, e aí começar a mudar a doutrina, mudar a doutrina, mudar a doutrina, até desconfigurar toda a obra do irmão Russell e se transformar nisso que nós temos hoje aí, das Testemunhas de Jeová. Tivemos algumas sugestões aqui também com relação à pirâmide de Gizé. Foi pedido para que comentássemos sobre isso. Basicamente falando, primeiro que não é interesse de Russell por piramidologia, nem por todas as pirâmides do Egito, é apenas a grande pirâmide de Gizé. O porquê tem que ver com a interpretação de Isaías 19:19. Vamos abrir aqui, Simone, você pode abrir para mim? Eu vou ler aqui para vocês. Isaías 19:19, aqui na King James atualizada, diz assim: também naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé, bem no centro do Egito e em sua fronteira. Uma estela, um grande monumento em louvor ao Eterno. Bom, isso aí ficou como sendo algo críptico, algo difícil de entender. Como que algo pode estar no centro do Egito e na fronteira ao mesmo tempo? Aqui fala de um pilar, né? Aqui diz estela, mas uma das traduções é pilar. Aqui fala monumento. Monumento, né? Ao Senhor. Então, aí quando a gente começa a ler todo aqui o versículo 19, aqui fala das nações irem, né, ou entrarem no Egito, né? Aqui no 23, por exemplo, ainda naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito à Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios prestarão culto e adoração juntos ao Eterno. E diz mais: portanto, naquele dia Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Assíria, uma bênção sobre a face da terra. E o versículo 25 ainda fala que, assim, olha, bendita seja a nação do Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança, povo escolhido. Então, se eu atribuísse Egito a uma coisa simbólica, não faria sentido, no mesmo texto, falar de Egito, falar de Assíria, falar de Israel. Aqui está falando, de fato, da conversão do Egito. E, inclusive, o subtópico aqui nessa Bíblia que eu estou lendo está escrito assim mesmo: conversão do Egito. E aí, nesse ponto específico aqui, do 19, no 18, olha só o que o 18 diz. Para quem diz que isso não é literal, que não pode ser literal, mas só simbólico. 18, logo antes do 19, né? Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão fidelidade a Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Uma dessas cidades será conhecida como Heliópolis, cidade do sol e da destruição. Heliópolis é uma cidade do Egito. Que chama Cidade do Sol. E é justamente Cidade do Sol. Então, o que seria um monumento
ou um pilar bem no centro do Egito e na sua fronteira. Aí não foi Russell que levantou essa teoria, mas os primeiros, né, o primeiro, se eu não me engano, foi um luterano que começou a avaliar essa questão da Grande Pirâmide, porque ela está no centro do Egito, bem no centro do Egito. Aliás, está no centro de massa da Terra inteira. Isso eu acho interessante, né? A pirâmide está a Grande Pirâmide, só essa, ele está no centro de massa terrestre do planeta. E, ao mesmo tempo, ele está na fronteira entre o Baixo Egito e o Alto Egito, e há um argumento de que a palavra Gizé significa fronteira. Bom, então, o monumento pirâmide de Gizé, esse monumento físico, ele se encaixa nessa definição. Aí, quando nós vamos à questão da história, Manetho, que é um historiador, ele diz que a Grande Pirâmide foi construída por um povo pastor chamado Ixos, que saiu de lá e foi construir a cidade de Jerusalém. Isso está registrado, né? Manetho. Centenas, né, milhares de anos atrás, esse historiador escreveu isso. Bom, vai somando as coisas, né? Ali está falando de Heliópolis, é uma cidade literal. O 19 fala de um monumento no meio do Egito e na fronteira. A Grande Pirâmide está no meio do Egito e está na fronteira. Manetho fala que ela foi construída por reis pastores que passaram pelo Egito e depois foram para a Palestina, onde construíram Jerusalém. Então, essa é a base para se crer que, assim como Jeová deu instruções para que Jerusalém fosse construída, para que o tabernáculo no deserto fosse construído, para que a arca fosse construída, então existe a teoria de que ele também teria dado instruções a esse povo Ixo para que a Grande Pirâmide fosse construída, de modo a servir no futuro, diz que é naquele dia, servir de alguma evidência, de algum modo, talvez um foco, um ponto onde as pessoas vão se reunir, de algum modo, como sendo algo simbólico, né, para selar esse relacionamento do Egito com o Pai Celestial. É essa a linha. Agora, isso não significa que seja uma doutrina inflexível e salvífica, no sentido de que ou você crê nisso daí ou não crê, e não pode ser estudante da Bíblia, porque não é assim. Entre os estudantes da Bíblia há muita flexibilidade, né? Alguns entendem que ela é realmente o cumprimento de Isaías 19:19, mas rejeitam outros entendimentos derivados desse entendimento principal. Nós mesmos tivemos 2 momentos, né, André? À medida que a gente foi aprendendo sobre a pirâmide, inicialmente a gente tinha dúvidas. Sim, a minha reação inicial foi rejeitar, como não tendo a menor base. A minha primeira reação foi achar surpreendente a questão de números, coincidências, mas daí vinham outros fatos, por exemplo, não é exato, né? Quem foi que fez as contas? Né? Esses números combinam por quê? Enfim, não é algo que é exigido, que você tenha que acreditar ou não para ser considerado um cristão. Você tem liberdade de amadurecer seu conhecimento sobre isso, né? E chegar a uma conclusão. O que tem de sólido? Sim, claro, deixa eu só terminar um pensamento, irmão. O que tem de sólido com relação à construção Grande Pirâmide? O que tem de sólido é que ela foi feita antes de surgir o uso da pirâmide na adoração, porque essa Grande Pirâmide ela tem um diferencial das outras. Ela não tem hieroglifo nenhum dentro dela. Ela não tem as mesmas estruturas relacionadas com a adoração egípcia que as outras têm. Ela é limpa. Outra coisa,
E isso é científico. De fato, as proporções da pirâmide, nas proporções da pirâmide estão codificados a velocidade da luz, a distância entre a Terra e a Lua, estão codificadas também o norte verdadeiro, ela está alinhada com o norte verdadeiro da Terra, ela está alinhada com algumas estrelas. Assim, tem coisas assim, impressionantes com relação à parte científica. Tanto é que as pessoas levantam outras teorias de que foram construídas por alienígenas, né? Isso é interessante. Porque não conseguem explicar, até hoje não conseguiram explicar como é que aquilo ali foi construído e por que contém tantos fatos científicos codificados nela. Pode falar, José. Desculpa eu ter te interrompido, eu só estava terminando o pensamento. Oi, boa noite, irmão. Boa Eu noite. partindo aqui o meu pão é bolachinha piraquê, viu? Não faz mal, não faz mal. O importante é a gente estar Era junto. só um biscoitinho. Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Pode falar. Então, eu gostaria que o irmão comentasse sobre a sua explicação que o irmão deu lá no vídeo com aquele irmão americano lá, Uhum. acho que é americano, né? No sentido teológico, eu acho que é isso, né? A queda de Adão, aquelas coisas lá que me deixou meio assim. Eu sei que o irmão estava comentando, todo o comentário do irmão era uma citação, né? Sim, Eu acredito que o irmão não absorve isso para a fé, para a doutrina. Gostaria que o irmão comentasse, assim, alguma coisa, se o irmão lembra lembro, lembro. porque aquilo mexeu comigo assim, eu fiquei assim, espantado, né? Eu falei, ué, mas engraçado ele tá comentando sobre isso, né? Na verdade foi E aí eu o fiquei irmão assim, porque Jefferson nós, Moicano, nós né? que conhecemos, eu entendi toda essa parte, essa estrutura do argumento, no sentido argumentativo, olha, tem algo relevante aqui, realmente, isso é relevante. Mas já no sentido de espiritual, né? Eu acho que não tem nada, né? Eu acho que. Então, quando analisamos uma Mas teoria, da onde o irmão tirou aquilo, assim? eu tirei das Porque publicações. eu vi uns Aquilo não fui eu que livros, né? Eu até falou. procurei esses livros. O irmão estava citando lá, né? E realmente eu Isso. descobri que tem uma história bem anterior, né? A Russell, né? Elementos daquilo ali, né? Tudo começou. Bom, a primeira parte é o que seria o cumprimento de 1919. Isso aí acabamos de explicar. A teoria de que seria a Grande Pirâmide, de algum modo no futuro. A segunda parte disso aí é se a Grande Pirâmide será, de algum modo, relevante e sabendo que ela contém hoje já verdades matemáticas e científicas codificadas nela, aí surgiu a pergunta: ela teria também verdades espirituais codificadas nela? É tudo parte da hipótese, né? É como avaliar um assunto científico. Você levanta uma questão, você vai, levanta uma hipótese, uma pergunta e tenta responder. Então, o que foi feito foi o seguinte: o que se descobriu? Que existem proporções matemáticas internas dela, por exemplo, na Câmara do Rei, existe o que chamam de sarcófago, né? Que não é um sarcófago com tampa. Fizeram a medição daquilo ali e descobriram que a área interna daquele sarcófago é igual à área da como é que é o nome que está me falhando aqui? Da Arca do Pacto. Aí começaram a encontrar coincidências. Aí começaram a encontrar uma medida relacionada que quando você media certos segmentos das passagens internas da Grande Pirâmide, coincidia com o tempo de certas dispensações.
de certo ponto até outro ponto, que seria o equivalente a um número tal. Esse número tal batia exatamente com o número de anos daquela dispensação. E aí foram levantando essas hipóteses e foram chegando a certas conclusões de que as passagens internas dela codificaria alguma coisa nesse sentido. Como em toda teoria, a pessoa tem que escolher aquilo que ela vai aceitar, e muitas vezes, quando ela não aceita uma coisa, não significa que na inteireza esteja errado. Né? Por exemplo, digamos que alguém ache que não faz sentido que a estrutura interna dela codifique alguma coisa. Muito bem, será que isso é base para rejeitar todo o conceito de que, por exemplo, aquele ponto lá da Grande Pirâmide no futuro possa ser usado como um ponto de encontro, um local físico, como na Bíblia, muitas vezes o local físico tem uma representação espiritual, Jerusalém física tem uma representação espiritual, que é a Jerusalém de cima. Então, eu recomendo para quem está avaliando esse assunto ter mente aberta e escolha o que você vai reter e o que você vai rejeitar. Se a sua conclusão for rejeitar tudo como não tendo validade, para mim não tem problema algum. Ficariam aquelas perguntas. Se não é isso, então o que é Isaías 19:19? Né? Tem irmãos aí dentro da Irmandade, né? Tem irmãos que aceitam que, de fato, Isaías 19:19 refere-se à Grande Pirâmide, mas rejeita as explicações de que internamente ela tenha as estruturas codificando alguma coisa. Então, vai depender muito da conclusão que cada pessoa chegar. E para chegar a uma conclusão, o que eu aconselho também é não rejeitar antes de avaliar os fatos, né? Porque se eu já cheguei a um ponto em que eu creio que é plausível que aquele local lá seja usado no futuro, então eu tenho que avaliar as outras explicações. Pode ser que na minha avaliação eu chegue a concordar com algumas das explicações e não com todas, ou eu posso, de repente, não concordar com nenhuma delas, e ainda assim reter a ideia principal, que é de que naquele local, no futuro, haverá algo importante simbolizando algo para Jeová ali. Entendeu? O que eu acho importante dizer é que não é uma doutrina fundamental a tal ponto de ser uma pedra de toque que vai decidir se a pessoa pode ser um irmão ou não. Então, acho que é importante isso. E, infelizmente, é uma doutrina que os dissidentes, os opositores têm usado, na verdade, para dar essa fachada de misticismo, de egiptologia, quando, na verdade, não tem nada disso. As premissas são puramente bíblicas. As premissas são, Isaías 19:19 fala de um monumento que está naquele local. Então, que monumento seria esse? Já foi construído? Não foi construído? Pode ser que não foi construído, ainda vai ser, mas permanece o fato também que a Grande Pirâmide está exatamente naquela posição geográfica e contém verdades matemáticas e científicas codificadas nela, que até hoje as pessoas não conseguem explicar. Então, dando exemplo da minha trajetória, eu comecei descartando, porque a reação inicial é essa, né? A gente que veio das Testemunhas de Jeová. Não tem nada a ver. Aí ficava no fundo da minha cabeça, se não tem nada a ver, então Isaías 19:19 é o quê? E aquilo eu não tinha resposta. Aí a primeira resposta que eu imaginei era isso aí tudo espiritual, mas lendo o capítulo inteiro não tem como encaixar um significado totalmente espiritual.
Fala até de Heliópolis. Heliópolis é uma cidade que existe no Egito, a cidade do Sol. Aí, até que um dia, eu lendo a argumentação, ok, então faz sentido. Minha convicção, tanto é que vocês não me veem falar sobre isso toda hora, porque eu acho que é um assunto secundário. Não é o objeto principal de pesquisa do cristão, nem o foco do cristão, que deve ser, obviamente, Jesus Cristo. As verdades bíblicas, as verdades fundamentais, né? Tem tanta coisa boa, né? Mas fica como uma coisa, poxa, se for mesmo, então o irmão Russell ele acertou. E ele estava no caminho certo. Tem até, eu já encontrei também... Se não for, a gente pode dizer que as Se não coincidências for, são incríveis. exato. Tem um site que não tem nada a ver com estudante da Bíblia, não tem nada a ver nem com religião. Tem vídeos até, né, no YouTube que falam da Não, esse que eu acho... pirâmide. Tem muito. Um que eu achei interessante é que um site que não tem nada a ver com Bíblia, com estudantes da Bíblia, nem com religião, inclusive, esse site ele aponta mais para a teoria alienígena da construção. Mas ele afirma que fizeram um cálculo da estrutura externa, que não sei se vocês sabem, mas a pirâmide, do jeito que está, ela perdeu as placas que ela tinha de pedra... Eu esqueci o nome da pedra. É uma pedra especial, ela é branca, bem branca. Ela era recoberta por essas placas. E aí, nesse site, a pessoa diz que fizeram um cálculo, daria 144 mil placas. Aí eu pensei, puxa, né? São coisas que não dá simplesmente para você ignorar e dizer isso não tem nada a ver. Um site que não é bíblico, não é cristão, não é nada, simplesmente eles fizeram um cálculo e chegaram a essa conclusão, que a área externa era recoberta. Que área era recoberta, a gente sabia. Agora, quantas placas? No cálculo deles, lá era 144 mil. Enfim, fica aí o assunto em aberto. O que eu sei é que o irmão Russell não era místico, não era piramidologista, no sentido de toda e qualquer pirâmide, a forma piramidal. Ele não tinha nada disso, pelo contrário, ele era contra o espiritismo, contra essas coisas. Essa pirâmide, originalmente, ela não contém hieroglifos internos, não tem nada em adoração aos mortos, aquelas coisas que os egípcios tinham, né, no seu livro dos mortos, né? As outras pirâmides têm. Então, a teoria entre os estudantes da Bíblia é que, como sempre, Satanás gosta de subverter o que é puro. Então, o que começou como sendo puro, Satanás foi lá, fez a obra dele e ressignificou. Aliás, a gente vê exemplos de ressignificação. Sacrifícios de animais, por exemplo, hoje são usados Era puro, de uma forma muito... Hoje é usado por outras religiões de uma forma satânica. O símbolo do arco-íris, puro, significa o pacto de Jeová. Hoje, o arco-íris, no mundo inteiro, se alguém olhar, vai pensar em outra coisa. É símbolo de outro movimento. Né? Então, tem essa luta aí, Satanás querendo poluir aquilo que inicialmente era santo. Então, esses são os pontos aí de consideração para vocês. E lembre-se, não é o mais importante. Infelizmente, muitos dissidentes tornam essa questão que é secundária, transformam nisso numa coisa midiática. E aí, daí, chegam para outros extremos que não tem nada a ver. Ficou claro, meus irmãos? O porquê? Porquê da pirâmide, quais são as bases, e também o fato de que não é um ensino fundamental e não deve ser uma prova de teste entre nós, com relação à Irmandade. Não deve ser motivo de briga, né? Isso, né? Quem achar que faz sentido... Sim, mano. Que bom. Então, quem achar que faz sentido, muito bem. Quem achar que não faz sentido, muito bem também. E vamos focar... Dá um pedaço de pão. Quer um pão? Quer um pedaço de pão? Eu estou num biscoitinho agora com goiabada no meio. Mas, rapaz, já comeu o pão todo. Não, ainda tem pão aqui. Pode deixar que eu vou mandar pelo correio.
Vai chegar Boa fossilizado, né? noite, André. Boa noite, bom tê-lo aí conosco. André, Simone, a todos. Tudo bem? Sim, olha só, eu tenho uma dúvida referente a essa questão ainda. Como você disse, alguns dissidentes, eles passam uma ideia super negativa sobre essa questão de Russell e a pirâmide. E recentemente assisti a um documentário falando que Russell extraiu o cálculo de 1914 e tal, Da pirâmide, né? exatamente, das medidas da pirâmide. Isso Sim. procede? Você Não, que meu conhece querido, não. Aliás, eu acho isso muito engraçado, porque ele já tinha essas convicções cronológicas muito antes. Mas se você quer saber o que é interessante, ele encontrou, e é verificável isso, ele encontrou esses números lá na pirâmide a posteriori, ou seja, depois. Por isso que eu acho que é um assunto que eu, na minha cabeça, estou engavetando para quando eu tiver mais tempo, ir mais a fundo nisso daí. Porque eu acho incrível, uma coincidência incrível. Mas ele não tirou da pirâmide, mas ele encontrou lá também depois. Ficou claro? Sim, sim. Outra pergunta essa hipótese aí, conforme o irmão citou, sobre um historiador que falou que um grupo de pastores Manitou. possivelmente construíram por conseguinte eles foram e construíram Jerusalém. Então, quando o pessoal lá de Israel começaram a conquistar a Terra Prometida, Jerusalém já existia? Jerusalém veio depois, né? Jerusalém veio depois, que quando eles começaram na Terra Prometida, aquilo foi um processo que levou bastante tempo. Como nômades, né? Isso. Ficaram com o tabernáculo andando. Daí, quando eles se estabeleceram, e daí vieram os reis, só no terceiro rei, Salomão, é que houve a permissão para se construir o templo. Né? Isso. Eu vou colocar aqui, olha, a função da pirâmide na tabela das eras, que é outra coisa também que as pessoas confundem. A função da pirâmide na tabela das eras é simplesmente para indicar a situação de certos grupos. Então, a pirâmide ela representa grupos da humanidade e até, às vezes, indivíduos, né? Como o caso de Adão. Então, ela é mais um símbolo, né? Como se fosse um gráfico. Como se fosse um gráfico, uma pirâmide alimentar. Vocês devem conhecer a pirâmide alimentar, onde tem lá em cima doce, não é isso? Doce, coisas que você deve comer muito pouco. Aí vai segmentando, aí lá embaixo a base do que você deve comer mais. Então, dentro da tabela das eras, ela tem esse significado. Ela mostra, por exemplo, o estado de certos grupos e indivíduos até chegar à perfeição, onde a última pirâmide, aquela maior, representa o Jesus Cristo e a igreja, a grande multidão, os segmentos, né? O outro segmento seria Israel e o último segmento, a base, seria o mundo da humanidade. É isso. E eu estou mandando aqui para vocês, no grupo, aí está, olha, a função da pirâmide na tabela das eras. E aqui também cita esses historiadores. Não foi só Maneto, não, Heródoto também. Vocês devem conhecer Heródoto. Maneto e Heródoto afirmam que ela foi construída por um rei pastor chamado Filites, que invadiu pacificamente o Egito. Relata-se que esse povo, chamado Ixos, partiu depois para a Judéia e construiu ali uma cidade chamada Jerusalém. Então tá aí, essa é a base. E, no mínimo, eu acho muito interessante. No mínimo, eu acho curioso que seja assim. Irmão André, Sim, pode falar. está ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu acho interessante, assim, muitos falarem a respeito do irmão Russell, né? Mas eu acredito na sinceridade dele, de tudo que ele fez, como nós já conversamos várias vezes, né? Ele sacrificou toda a fortuna dele em prol da obra, né? Então ele poderia ter criado algo místico, um grupo místico, se ele quisesse, né? Para que queria ser cristão e ao mesmo tempo misturar
coisas como piramidologia, né, como o pessoal fala, né? Então, assim, eu realmente acredito que até hoje os pesquisadores tentam encontrar resposta com respeito à pirâmide, né? Você vê que é assunto de pesquisa, filmes falando a respeito, né? Então é algo que realmente chama a atenção das pessoas. Exato, né? Eu tenho aqui, desculpem, eu tenho uma frase que vocês vão entender o que eu quero dizer. Uma frase que me ocorreu e eu tenho usado já há algum tempo. Vocês conhecem a questão de numerologia, né? Vocês sabem o que é numerologia, que é o estudo místico dos números, não é? Tem gente que conta, por exemplo, o número de letras do seu nome, e aí chega a um número e diz que por conta daquele número você vai ter sucesso ou não vai ter. Tem pessoas até que mudam o nome por causa disso. Enfim, essa aplicação da numerologia é só a ponta do iceberg para isso, né? Muito bem. Agora, vocês sabem também que os números na Bíblia possuem relevância e significado. Por exemplo, o número 40 é um número que se repete, né? Moisés, 40 anos no deserto. Jesus. Né? Jesus, 40 dias no deserto. Né? O número 40 se repete, né? O período da arca de chuva, parece que foram 40 dias também. E 40 noites. Então, você vê que os números eles têm significado na Bíblia. O número 7 significando perfeição. O número 10 significando inteireza. O número 6 significando pecado ou imperfeição. Então os números têm relevância na Bíblia. Então, Três também, né? aonde chega a frase que eu quero dizer? Assim como o estudo bíblico dos números não é numerologia, o estudo bíblico da Grande Pirâmide não é piramidologia. Vou repetir. Assim como o estudo bíblico dos números não é numerologia, né? Não é a mesma coisa que o estudo místico, numerologia, o estudo bíblico da Grande Pirâmide não é a mesma coisa que o estudo místico, piramidologia. Faz sentido? Essa a proposição que eu tenho para vocês. Mais alguma coisa? Não dá muito tempo para entrarmos em mais um detalhe, né? E eu gostaria depois de falar de outros temas, como a questão de Israel, que foi sugerido pelo irmão Douglas, mas não teria como, em virtude do tempo já estar estourando aqui agora. Eu só quero agradecer o apoio de vocês que estiveram aqui conosco. Temos um bom número aqui. Tem aí o José que estava falando, o Luciano, a Rosângela, o Everaldo, o Adriano França, o Tiago. Aqui a Ana Cristina está escutando também. Um abraço para você. Eu estou sempre acompanhando sua obra lá artística, né, lá no Instagram. Ana Cris. Isso, e o José Wellington também, que está aqui. Eu quero dar um abração para todos vocês e gostaria de terminar essa comunhão que tivemos agora, esses assuntos espirituais. Aqui a Ana está dizendo, né, Ana Cristina, obrigado, irmãos. Obrigado pelo apoio, espero que tenha gostado. É um momento mais flexível, né, descontraído, em que podemos tocar em diversos assuntos. Já podem ir pensando aí os assuntos na próxima semana. Eu vou terminar, então, com uma oração. Amado Pai Celestial Jeová, muito obrigado pelo momento de comunhão que tivemos agora. Que o Senhor nos abençoe em nossa busca pela verdade, em nossa consagração, em queremos refletir cada vez mais o caráter do seu Filho Jesus e pedimos que o Senhor nos prepare para essa função gloriosa que está aberta para o cristão, que é de ser membro da Jerusalém Celestial, estar na sua presença, na presença de seu Filho. Muito obrigado por tudo isso, nos ajude a passar por esses momentos turbulentos em que estamos vivendo, na parte do fim, com a pandemia, com problemas
questões econômicas e tudo indicando que essas dores de aflição vão piorar. Que o Senhor, por favor, ajude a cada um de nós a enfrentar de cabeça erguida todas essas coisas, sabendo que o Senhor está no pleno controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, um grande abraço. Vou me despedindo aqui. Mais uma vez, obrigado pelo apoio. E fiquem com o Pai Celestial, Jeová e o Senhor Jesus. Aqui o Everaldo também está dando boa noite a todos, muito bom. E é isso, um grande abraço. Boa noite a todos. Vou terminar aqui. Boa noite. Opa, boa noite. Fiquem com Jeová e com Jesus. Tiago também, obrigado, tenham todos uma boa noite. Obrigado, Tiago, pelo apoio e participação. Vou terminar aqui.